Shalom Aleichem, que o Todo-Poderoso vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre os indícios da cultura judaica e do judaísmo dentro da língua portuguesa e na nação brasileira. E para nós podermos dar início a isso, eu escolhi começarmos falando dos judeus na colonização do Brasil, porque nada mais óbvio do que se começar pelo começo. Parece até uma coisa meio estranha, mas a gente precisa buscar a raiz dos fatos para que nós possamos então trazer a sequência deles e podermos tirar algumas conclusões ao fim dessa série. Serão 6 vídeos nos quais nós estaremos abordando esses indícios e no final deles nós poderemos então tirar algumas conclusões. Vamos falar um pouquinho então dos judeus dentro da colonização do Brasil? Vamos lá? Em 1499 já não havia mais judeus em Portugal, pois esses agora tinham uma outra denominação. Eles eram os cristãos novos. Eles eram proibidos de deixar o país, a fim de não desmantelar a situação financeira e comercial daquela época, pois os judeus eram prósperos. Primeira coisa que a gente vai perceber é que a nossa história começa em Portugal e na Espanha. Então, nós vamos falar um pouquinho mais aqui de Portugal, porque nós somos colonizados pelos portugueses, que a gente vai perceber que já nessa época, antes do Brasil ter sido descoberto, já havia um movimento em Portugal muito intenso, e no qual os judeus tinham praticamente perdido a sua identidade, ou uma grande parte dela, né, a identidade judaica, e eles haviam sido forçados a uma conversão. Por isso eles eram chamados de cristãos novos, para se diferenciarem dos demais judeus dos demais cristãos que eram membros já da elite católica, que já estavam na Igreja Católica há mais tempo. Então agora, esses cristãos novos, eles foram forçados a uma conversão, mas eles também não podiam deixar Portugal de forma alguma, porque eles tinham dinheiro. E era interesse da colônia, do rei de Portugal, dizer o seguinte: vou manter esse pessoal aqui, porque com os impostos que eles pagam, eu financio todas as minhas benesses aqui, tudo aquilo que eu preciso para poder sobreviver, tá? Então os judeus sefaraditas, e a palavra sefarad, tá, significa da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, eles eram obrigados a viver numa situação penosa, porque por um lado eles tinham que confessar a fé cristã, e por outro eles eram espoliados, eram roubados, impostos altíssimos eram pagos por eles, e eles viviam humilhados, e mesmo assim não podiam sair. Voltar para a Espanha, de onde eles foram expulsos, era impossível. Então, muitos sobrenomes que nós vamos ver em Portugal, eles são oriundos, na realidade, da Espanha. Porque uma parte desses judeus havia sido expulso de lá, eles foram para Portugal, e de lá, então, para seguir em frente, eles precisavam de um milagre. E eles aguardavam um milagre como aquele do Mar Vermelho, quando o mar se abre e o povo de Israel passa enxuto, a pés enxutos, e o faraó não consegue alcançá-los. Então, havia uma necessidade de uma repetição da história. Naquele momento de crise, perseguição e desespero, uma porta se abre. Será que seria providência divina ou não? Mas um corajoso português rasga o grande oceano com a sua esquadra em abril de 1500 o Brasil foi descoberto. Quem que era esse judeu? Pedro Álvares Cabral, tá? E entre eles também haviam outros judeus, como Gaspar Lemos, tá? Que eles tinham uma grande influência dentro da corte portuguesa, e por isso eles fizeram uma expedição para que eles pudessem descobrir novas terras e trazer riquezas para Portugal. Tá? E uma coisa interessante é que nós sabemos hoje que as pessoas que estavam também dentro daquela expedição, a grande maioria deles era de judeus. Os judeus estavam fugindo lá
Inquisição portuguesa. Antes já havia acontecido na Inquisição espanhola, tá? Então, nós podemos imaginar a alegria, né? Quando Gaspar Lemos volta a Portugal, que era um judeu, tá? Ele leva uma boa nova de que eles descobriram um paraíso, uma terra maravilhosa, uma terra linda, a terra escolhida, né? E será que esse seria o paraíso para os judeus poderem sair de Portugal e virem para o Brasil? Isso é uma coisa muito interessante a gente parar para pensar, porque essa foi a válvula de escape que eles usaram para não passarem mais humilhações, para não serem mais roubados e espoliados. Então nós vamos ver uma movimentação agora histórica acontecendo em direção ao Brasil. Então, essa imaginação começou a se tornar realidade quando o judeu Fernando de Noronha, que foi o primeiro arrendatário do Brasil, ele demanda trazer um número grande de mão de obra para explorar a costa, para explorar a terra que ele tinha arrendado. Então, ele precisava construir casas, fortalezas, e ele haveria de pagar uma taxa de arrendamento à coroa portuguesa. Então, milhares e milhares de judeus fugiram, né? Fugiram da chamada Santa Inquisição e das perseguições do Santo Ofício e começaram a colonizar o país. Lembrando que eles já tinham vindo com Pedro Álvares Cabral, ficaram alguns aqui. Agora, Fernando de Noronha também usa desse artifício, tá? A necessidade de mão de obra para poder, então, colonizar o Brasil e para que eles pudessem também enviar para a coroa portuguesa as taxas que eram necessárias. Continuando, os judeus ibéricos, eles procuravam um lugar tranquilo, seguro para se estabelecer, trabalhar e criar família. Todo judeu, ele é pacífico, tá? Nós, judeus, nós não queremos briga com ninguém. Então, nós queremos mostrar como que isso aconteceu. O judeu tem que fugir, ele sempre tem que fugir de uma briga, de uma luta, para ele não bater de frente com ninguém. Então, nesse caso, mais uma vez, o povo de Israel, já na diáspora, teve que fugir para não ser massacrado pelo Santo Ofício ou pela Santa Inquisição feita pela Igreja Católica Romana. Então, como os judeus vieram para o Brasil, já em 1503 eles começaram a vir aos milhares para auxiliar na colonização do Brasil. E em 1531, né, Portugal teve de Roma uma indicação de um inquisitor oficial para vir buscar os judeus que eram traidores, né, que estavam se dizendo cristãos novos, mas que na realidade vieram para o Brasil, fugiram para o Brasil e estavam praticando o judaísmo no Brasil, né? E a gente sabe muito bem que quando o judeu chegou aqui, ele começou realmente a praticar o judaísmo porque ele estava livre dessas amarras da Inquisição, livre das imposições que o cristianismo fez, e ele poderia então praticar o judaísmo livremente, e ele pôde então criar sinagogas aqui no Brasil, pôde abrir as sinagogas, pôde ter um respiro para poder praticar o judaísmo. Isso não aconteceu com todos os judeus, vamos deixar isso bem claro, porque muitos ainda continuaram com o título de cristãos novos, para poderem se esconder. Então, o Brasil passou a ser uma terra de exílio, entendeu? Para onde eram transportados os réus de crimes comuns, também como os judaizantes, ou seja, aqueles que se diziam cristãos novos, porém, continuavam em secreto a professar a fé judaica. Eu vou mostrar como é que isso aconteceu aqui no Brasil, num dos nossos vídeos que vem por aí. Você vai ver que fascinantes são os resquícios da fé judaica nos costumes brasileiros. Então, esses judaizantes, né, portugueses que vieram para o Brasil nessa época, é neles que nós vamos concentrar a nossa atenção. E eu só quero agora mostrar uma coisa para você muito interessante. Essa palavra judaizante é uma palavra histórica, que é aqueles que se diziam cristãos, mas praticavam o judaísmo, tá? Em segredo, são os chamados criptojudeus. E aqui hoje no Brasil, essa palavra é usada contra, por exemplo, os judeus
messiânicos e contra todos aqueles que querem ajudar na restauração da igreja. Hoje, os judeus messiânicos, eles são chamados de judaizantes. Olha que interessante isso, como a história dá voltas, mas a história se repete. Veja bem que coisa interessante isso. E hoje esse termo é usado de uma forma pejorativa. É quase como se fosse um xingamento, tá? Dizendo o seguinte: evite esse tipo de pessoas, eles não são confiáveis. É uma coisa bem estranha que ainda acontece no nosso país. Resquício desse tempo aqui, tá? Da coroa portuguesa lá. Então, de uma simples terra de exílio, a situação no Brasil evoluiu e ele passou a se tornar uma colônia. Então, em 1591, um oficial da Inquisição era designado para a Bahia, que na época era a capital do Brasil. Então, não demorou muito, em 1624, a Santa Inquisição de Lisboa processava pela primeira vez contra 25 judaizantes. Então, 25 famílias foram processadas lá em Lisboa, em Portugal, e por causa de praticarem o judaísmo, entendeu? Veja só que absurdo um negócio desse, mas era assim que funcionava, e é assim que funciona a Igreja Católica, tá? Isso nós estamos falando de história, eu não estou falando isso aqui para atacar ninguém, não, irmãos. Nós estamos trazendo fatos históricos, tá? Que aconteceram já há mais de 500 anos, e mesmo assim nós precisamos ter a história diante de nós para que nós não cometamos os mesmos erros do passado, tá? Vou mostrar uma coisa para você. Aqui tem alguns sobrenomes de judeus, tá? De famílias judaicas, lógico, tá? E eu quero te mostrar isso, mas esse não vai ser o nosso foco hoje. Nós vamos focar isso aqui mais tarde. E eu só quero mostrar aqui que o meu sobrenome, Moreno, ele está aqui. Na terceira coluna aqui, tem o sobrenome Moreno. Tem o sobrenome também da minha esposa, que é Silveira. Então, quando você pega estes sobrenomes, você vai percebendo que os indícios vão aparecendo do judaísmo, já lá na época da colonização do nosso país. Isso é muito interessante, porque depois a história vai evoluir até chegar nos nossos dias e nós vamos perceber como isso é útil para identificarmos algumas coisas que estão dentro das igrejas. Tá? Nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes. Quem é que faz parte da igreja evangélica hoje do Brasil? Eu não vou falar do assunto hoje, vamos falar isso mais adiante, mas nós vamos caminhar dentro das pistas, das evidências que a história nos tem deixado. E aí, quando os judeus aqui chegavam, então eles embarcavam na Bahia, porque a Bahia era o local mais fácil para onde eles chegavam, tá? Era o principal porto do Brasil. E aí, alguns iam para a região sul, outros iam para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para São Paulo, tá? Foram para Pernambuco, para o Pará. Então, nós vamos ver que eles passaram a influenciar esses lugares para onde eles foram, e eles se estabeleceram ali com costumes que foram chamados depois de costumes regionais, mas você vai perceber que são costumes judaicos, e alguns deles muito fortes para mostrar o judaísmo, tá? Mas as pessoas, como não tinham o conhecimento do judaísmo, não conseguiam fazer a leitura desses costumes. Hoje, nós vamos perceber o seguinte: quando voltamos atrás das nossas famílias e vamos identificar alguns costumes, nós vamos perceber as nossas raízes que ficaram para trás e das quais hoje nós estamos dando frutos. Vamos continuar aqui, tem muita coisa interessante. É importante ressaltar que não dá para afirmar que todo brasileiro, que o sobrenome está na lista, ele seja necessariamente descendente de judeu português. Tá? Mas com certeza o Brasil tem o seu sangue e nas suas raízes os traços marcantes do povo judeu. Muito mais do que a gente imagina. Isso vai se refletir na espiritualidade, na religiosidade e nos costumes. Por isso nós estamos tratando aqui de indícios. Nós não estamos afirmando nada, mas a partir da construção dos indícios, da coleta dos dados, nós vamos poder chegar a algumas conclusões. Mas perceba como a colonização do Brasil lá atrás já
traz um indício fortíssimo de quem são os habitantes do Brasil hoje. Quem são os habitantes do Brasil hoje? Eles vieram de onde? Então nós vamos ter aqui um indício forte disso e nós podemos hoje já afirmar que nós fomos colonizados por judeus, na sua grande maioria. Isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Vamos em seguida abordar novas evidências da influência judaica na língua e na cultura do nosso país. Tá? O nosso próximo passo será esse, então. Não perca, então, o nosso próximo vídeo. Baruch Hashem, te vejo no nosso próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade a esta questão da colonização do Brasil e esses indícios da influência judaica dentro da nossa nação. Se você gostou, compartilhe, comente, passe isso para frente e faça com que essas informações históricas possam alcançar a vida de muitas pessoas.